Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é João, sou formado em Física e eu tô sempre por aqui colocando conteúdo para ajudar vocês no vestibular. Hoje eu trago uma questão do Enem de 2019 que fala o seguinte: em 1962, um jingle criado por Heitor Carilho fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar a porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de. Então a gente tem aí uma questão teórica sobre calorimetria. Vale a pena, então, nessa questão, você analisar alternativa por alternativa e marcar aquela que está condizente com a física. Então vamos fazer isso. Letra A. Letra A fala o seguinte: eu tenho que associar à porta e ao cobertor as funções de aquecer a casa e os corpos. Lendo a letra A, agora a gente volta no texto e vê de novo, só que com a letra A em mente. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio. Então, o fantasma é o frio que está lá fora. E você diz para ele: eu não vou deixar você entrar. Ou seja, nesse comercial, olha o que está acontecendo, o frio está querendo entrar na casa. Anota essa informação porque isso é importante. É importante pelo seguinte: não é o frio que entra, é o calor que sai. É o calor que se mexe, não o frio. Entende? Então, falar que o frio que entrar na casa está errado, fisicamente falando. E isso é importante para a gente resolver essa questão. Vamos agora seguir com a leitura. Ele não vai deixar o frio entrar porque ele não vai abrir a porta e, além disso, vai comprar lãs e cobertores para aquecer sua casa. Então nós temos aqui mais um detalhe assim, físico importante. Olha só, ele diz que vai comprar lãs e cobertores para aquecer a casa. Vem cá, o lençol esquenta você? Digo assim, o lençol é uma fonte de calor? Uma lã é uma fonte de calor? Não é, é um pano. E o pano não é fonte de calor. Ele te deixa quentinho, mas por um outro motivo. Ou seja, nesse enunciado daqui, a pessoa coloca os panos e lãs como se fossem fontes de calor. Portanto, isso também é outra incorreção que aparece nesse texto. Anota essa informação porque vai ser útil na análise das outras alternativas. E por fim, a gente volta aqui um pouquinho no texto e vê que ele não vai abrir a porta para o frio não entrar. Ou seja, a porta está servindo como se fosse uma barreira à entrada do frio. Então, essa é a última informação que esse texto está trazendo para a gente, que tem alguma incorreção física. Então anota também que vai ser útil. Pronto. Agora a gente continua a análise da letra A. Se você dizer que a porta vai aquecer a casa e os cobertores vai aquecer os corpos, o que você está falando? Você está falando basicamente que a porta e os cobertores são fontes de calor. Isso não vai resolver o problema com a física desse textinho. Então a letra A está fora, ela não vai acertar a física. Vamos ver a letra B. A letra B fala que você deve associar a porta à função de evitar a entrada do frio na casa e aos cobertores a função de evitar a entrada do frio nos corpos. Como eu já falei antes, quem se mexe, quem entra de verdade ou quem sai é o calor, não é o frio. Logo, você falar em entrada do frio está incorreto. Então, letra B também está fora. Letra C. Você deve associar a porta à função de minimizar a perda de calor pela casa e aos cobertores a função de minimizar a perda de calor pelos corpos. Parece uma coisa razoável. Vamos deixar uma interrogação e depois a gente volta com mais cuidado. Letra D. Você deve associar a porta à função de diminuir a entrada do frio na casa e aos cobertores a função de aquecer os corpos. Olha aí, mais uma vez a gente está falando em entrada do frio. E isso não é correto, como nós já vimos. Então essa alternativa D está fora. A alternativa E, você deve associar a porta à função de aquecer a casa e aos cobertores a função de reduzir a perda de calor pelos corpos. Olha aqui, na letra E, ele está colocando a porta como se fosse um aquecedor.
Ou seja, ele está dizendo que a porta é uma fonte de calor, e não é. A porta, muitas vezes, é um pedaço de madeira, às vezes é de ferro, enfim, ou de outro material. Só que ela não é um aquecedor, ela é só um material, é um pedaço de pau ou um pedaço de ferro, nada mais. Portanto, a letra E está incorreta, a porta não é uma fonte de calor. Com isso, vocês veem que sobra apenas a letra C, que a gente já tinha desconfiado que poderia estar correta, e ela de fato é a resposta dessa questão. Tanto a porta quanto os cobertores facilitam com que você perca menos calor. Quando você fecha a porta, você está colocando uma barreira a trocas de correntes de ar. Portanto, o ar que está dentro de casa fica preso dentro de casa e o ar que está fora fica preso fora. Não tem essa troca, que facilitaria muito uma mudança na temperatura do ambiente interno da casa. E quando você coloca um casaco ou se enrola com um lençol, o que você faz é uma coisa parecida. Você evita que aquele ar quentinho que está embaixo da coberta entre em contato muito fácil com o ar frio que está do lado de fora. Então, como você dificulta essa troca de calor, você acaba preservando mais aquele calorzinho bom que fica embaixo da coberta. Por conta disso, a resposta é a letra C. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. E eu também participo de um grupo no WhatsApp com estudantes de todo o Brasil. Se você quiser entrar também, o link está aqui na descrição, é só clicar. Muito obrigado por assistir e até a próxima!